No ar, Rick Mais Notícias. Olá, muito bom dia, 7h03. Começa agora o Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Pelo mundo inteiro, pelo rickmais.com.br e pelo facebook.com/rickmaispr. Hoje estamos de volta. Sentiu minha falta aí, seu Jonatas Terribas? Muito bom dia. Muito bom dia, Daniel. A gente sempre sente a falta, né, dos amigos. Eu senti também. Saudadinha, coração batendo. Você viu que Mas lindo. eu tô com saudade mesmo dos meus ouvintes com as crianças. Quero fotos hoje para alegrar isso. Amanhã de quinta-feira. 41 98504 5092 98504 5092 é o WhatsApp da Jovem Pan. Você pode também mandar o seu recado pelo Facebook Rick Mais PR. Marcos Souza, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Vamos falar de previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. Dia bonito em Curitiba, temperatura agradável. Como será o dia de hoje? É isso porque aquela massa de ar frio que estava aqui sobre o Paraná já se encontra sobre o Oceano Atlântico, provocando agora uma elevação gradativa nas temperaturas registradas no Paraná hoje. Teremos o dia com predomínio de sol em todas as regiões e assim durante a tarde o tempo fica quente, porém ainda seco. Vamos às temperaturas. Em Curitiba a máxima não passa dos 27 hoje. Agora os termômetros do CEMEPAR marcam 9 graus na capital dos paranaenses. Em Ponta Grossa máxima de 28, agora 11 graus nos Campos Gerais. Em Cascavel, máxima de 31, agora 15 graus na região oeste do Paraná. E em Foz do Iguaçu, máxima de 32, agora 19 graus na Tríplice Fronteira. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Não encontra problemas quem vai viajar de avião nesta manhã de quinta-feira. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera pelo modo visual para pousos e decolagens. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. 7h06. O tema da intervenção militar foi parar na Câmara de Vereadores de Curitiba. E aí, Mark? É isso porque o coronel Rolim da Silva, comandante do 20º Batalhão de Infantaria Blindado, o 20BIB, afirmou que, abre aspas, só haverá intervenção, fecha aspas, dos militares na política brasileira, caso as instituições julguem necessário. O oficial ocupou a tribuna da Câmara a convite da vereadora Noêmia Rocha, do PMDB, para falar sobre os 75 anos do 20BIB, comemorados em outubro. Bom, a vereadora Noêmia Rocha, Roberto Requião de Saias, da Câmara Municipal, convidou o comandante desse batalhão do Exército para falar. E eu gostei da fala do comandante Rolim. A ideia de intervenção militar, como vem sendo vendida nas redes sociais e por defensores de pouco brilho, um cérebro estragado, da possibilidade de uma intervenção militar como se isso fosse possível no Brasil, foi por inteiro desmentida essa tese pelo Rolim na Câmara de Vereadores. A intervenção do Exército se dará se houver um pedido das instituições. Claro, numa hipótese de perda do controle do poder do povo, numa hipótese de uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, é claro que os militares vão defender a democracia. A intervenção militar do Exército para derrubar a ordem democrática é incabível. Gostei da fala do comandante. Como é que é o nome inteiro dele, Mark? Ele é Rolim da Silva. Coronel Rolim da Silva. Coronel Rolim da Silva, de descartar por inteiro a ideia de uma incabível intervenção militar. Isso se deu na Câmara de Vereadores de Curitiba e é sempre bom quando a verdade é posta às claras. O que foi, Terribas, que você está fazendo sinal aqui? Não me distrai, Terribas. Não, desculpa, é que é a fala do coronel. Ah, tá aí? Tá aqui. Então põe, vamos ouvir. É uma decisão que não cabe intervenção federal, uma decisão que não cabe às Forças Armadas.
Não cabe a nós. Né? Nós somos apenas cumpridores da Constituição. E a Constituição prevê que as instituições, os poderes, que vão nos acionar, se isso for julgado necessário. Então, a decisão não cabe a nós. Nós vemos instituições, estão passando um momento político difícil, mas as instituições estão funcionando. Tanto que a Lava Jato está aí funcionando, dando seus passos, dando a sua contribuição. As instituições estão funcionando. Enquanto isso estiver acontecendo, nós estamos apenas acompanhando, estamos juntos. Boa, coronel. Parabéns. A defesa que as Forças Armadas devem fazer é da própria Constituição, da democracia, do Estado de Direito. As Forças Armadas estão subordinadas ao presidente da República e com isso eu espero que a gente coloque definitivamente um ponto final nesse debate infantilizado que lamentavelmente toma conta de parte da sociedade brasileira. 7h09, antes de trocar de assunto, Marcos Souza e os ouvintes. Tem ouvinte participando já aqui da nossa programação. Agora atualizou aqui. Olha o Face. Agora atualizou aqui. O Ezequias diz que está aqui mais um dia aguardando cirurgia no Hospital Trabalhador. Teve um trauma de trânsito e sempre atento ao RIC Notícias. Vamos às fotos dos ouvintes. A Maju, o Claudemir e a Caroline estão aqui no carro nos ouvindo. Mandou a foto aqui. A pequenininha, quem que é? É a Maju. Olha aí, 2 anos. 2 aninhos. Um beijo pra Maju. O que mais? Também tem aqui a foto do João Carlos, que está levando os filhos para a escola e o sobrinho. Todo mundo escutando a Jovem Pan. Criançado todo no carro. Os 3 aqui na selfie. Também tem a participação aqui do ouvinte Edson Brito, que tá com o filho Giovanni, de 11 anos. O Giovanni com cinto e tudo, no banco de trás do carro. Pessoal indo pra escola e ouvindo. Ô, Giovanni, é feio esse teu pai, hein, Giovanni? Jesus amado. Você é tão bonito e o teu pai carecão feiozão. O que mais? O Ezequias e o Guilherme também aqui no bairro Cajuru, eles já estão chegando na escola, parece ali, já estão dentro do pátio da escola, mandaram a foto aqui. E o foninho no ouvido, olha ali, Daniel, escutando o RIC Mais Notícias. Também o Theo Pereira, ouvindo a Jovem Pan. O Theo, que é um pequenininho, não mandou a idade aqui, deve ter meses. Quantos anos tem? Manda aí o ouvinte que mandou a foto do Theo, pra gente saber aqui. Olha aqui, ó, a ouvinte, falem da minha filha, por favor. Ela não tem o nome aqui. Aqui, ó, a Fabiola. Fabiola, um beijo, Fabiola. Tá aí, portanto, o Rafael, de 11 anos, que ouve todos os dias, Enian, mandou ele a foto com a mãe. Legal, Rafa, um abração grande. Tá vendo a minha criançada aí, Marcos? Muita gente. Também, tio Denian arrebenta. Pra fechar aqui, ó, o Nicolas acabou de mandar foto também, ó. O Nicolas é menor ainda, tá com a mãe também no carro. Muito bom, muito obrigado aí pelo registro das fotos. A gente está organizando o dia que nós vamos encher esse estúdio, Terribas. O Terribas vai providenciar as almofadas do chão. A criançada vai sentar no chão. O Marcos Souza vai trazer a pipoca. Vamos lá. Eu trago a cine framboesa, porque tem que ser assim, tem com gosto de... Não dá, gosto né? de Curitiba. Não, mas de manhã não dá, tem que ser cine café framboesa. com leite. Café com leite quente que dói o dente. Mas acho que a Cine Gengibre é melhor, não é? A branca? Não, eu prefiro a branca. Não. Cine framboesa. É o champanhe curitibano, terrível. É um dos mais vendidos do mundo. 7h12. Eu quero mandar um abração grande pro Nelo Morlotti. O Nelo tá faceiro ouvindo esse jornal. O Paraná Clube meteu o trator no Inter, passou por cima. E aí... Uma vitória gigantesca de 1-0. E aí o Paraná quebrou o recorde de público da Arena da Baixada. A torcida do Paraná Clube bateu o recorde de público do estádio do Atlético Paranaense. Aí o pessoal que fala que cabe numa Kombi, chupa a trouxa. Qual o problema do Atlético Paranaense? Nenhum. A torcida do Atlético é gigante, barulhenta, apaixonada e interessada pelo seu time e pelo seu clube. O problema é que quem hoje comanda o Clube Atlético Paranaense só se interessa por dinheiro. É dinheirista. O petralismo faz do Atlético um clube de dono, mais interessado em fazer política interna do que atender ao interesse da torcida. Legou uma grande marca ao esquecimento, não deixa a imprensa registrar sequer imagem de treinamentos. O petralismo
que se notabilizou nos últimos anos por processar jornalistas, porque não gosta de ouvir a verdade. Bem feito. Parabéns à torcida do Paraná, que encheu o estádio do Atlético e fez brilhar. Eu tenho carinho pelo Atlético, como tenho também pelo Coxa, e o meu coração está pulsando em vermelho, azul e branco nesse momento, torcendo para o Paraná subir. Mas vermelho, você falou aí? Vermelho, de verme, mas tô na torcida. Quero muito que o Paraná suba para a primeira divisão e não quero que o Coxa caia. Coxa líder tem que ficar na primeira divisão, os 3. Mas esse recorde de público do Paraná no estádio do Atlético tem um responsável, Mário Celso Petralha. Quer achar o culpado por dar mais paranista do que atleticano dentro do estádio do Atlético? Mário Celso Petralha. Foi eleito. A torcida que quis. Sabe o que é engraçado? É que assim, ó, sempre o time do Atlético vai muito bem. O time do Atlético não tá mal posicionado na tabela do Campeonato Brasileiro. E ele nunca fica mal posicionado na tabela do Campeonato. Ele pode dar uma descida, mas ele sempre fica lá em cima. Então o time não é ruim. Não, a gente não pode confundir. O time não é ruim. Por isso que eu tô fazendo aqui, não vamos confundir o Atlético Paranaense, a instituição. São duas coisas bem diferentes. A instituição Atlético, o seu time e a sua torcida com o dirigente do Atlético. São coisas diferentes. O Mário Celso Petralha vai passar uma hora. E o Atlético continua. O Atlético é imortal. Como imortal é o Coxa, como imortal é o Paraná. E as pessoas passam, a instituição fica. Mas que é muito... que machuca a honra do torcedor atleticano saber que o recorde de público do estádio dele é do Paraná. Ah, faça-me o favor, né? Mas isso é momentâneo também, daqui a pouco a torcida do Atlético vai lá e lota o estádio também. É só ter um jogo que tem apelo. Calma, não é o mundo. Mas mais apelo do que Libertadores da América, Marcos Souza? Daqui a pouco vai passar, Zenian. Se acalma. Mas o Atlético joga... Não tem ataque de pelanca, Zenian. Daqui a pouco o Atlético vai retomar o Atlético jogou a Libertadores, joga a Série A e não consegue encher o estádio, é culpa da torcida? E não consegue encher o estádio. Passou por 1.500, é questão de números, enfim. Não, mas precisa de apelo, gente. Agora, no momento, eu disse que não tem jogo de apelo. Vai ter pra frente, até porque a gente disputa a Libertadores. Baixa o preço do ingresso, facilita... O Paraná não disputa a Libertadores, então baixa o preço do ingresso, facilite a associação, para de ser mala de não permitir emprestar o Smart para outro entrar no estádio, que o estádio vai estar sempre cheio. Isso é culpa do petralismo, que diminui o tamanho do Clube Atlético Paranaense. O Atlético deveria ser maior do que ele é. E ele não é por culpa do seu dirigente. 7h16. Mark, eu não tô falando mal do Atlético. Eu gosto do Atlético. Eu tô falando mal do Petralha. Você vai defender o Petralha aqui? Não defendo o Petralha. Ah, tá, só pra saber. 7h16, vamos falar de um caso que envolve um jornalista dos Estados Unidos, famoso para quem acompanha a política. Ele meteu o dedo na ferida no que toca a Lava Jato. Diga lá, Marco. O jornalista norte-americano Greenwald, que mora no Rio de Janeiro, foi convidado para ser o palestrante da cerimônia de um prêmio que a Lava Jato estava concorrendo em Vancouver, no dia 28 de setembro. Na noite do prêmio, ele contou que recebeu mensagens pedindo que ele boicotasse o reconhecimento da operação, até porque o próprio jornalista já havia discordado de alguns episódios da Lava Jato. Greenwald disse que, mesmo acreditando que a Força Tarefa tenha cometido alguns equívocos, nunca cogitou boicotar a Lava Jato. Como cidadão americano, o jornalista diz que assistir poderosos irem para a prisão é algo extraordinário. A tradução é de Pietro de Lázaro. To watch Brazilians in a young democracy. Assistir brasileiros numa jovem democracia colocando os bilionários mais poderosos na prisão e prendendo seus políticos de todos os espectros partidários na prisão também, não obstante os erros que eu acho que eles cometeram e as críticas embasadas que ocasionalmente foram externadas contra eles, é algo que eu considero extraordinariamente corajoso, digno de apoio e de ser homenageado. Greenwald disse ainda que a Força Tarefa foi persistente e dedicada a mudar a sociedade de um modelo sistematicamente corrompido
para que a lei prevalece. E eu acho que podemos dizer sobre a Força-Tarefa Brasileira, Lava Jato, como a chamamos no Brasil, Car Wash, como a chamamos aqui, é que eles definitivamente não foram perfeitos, mas que foram guiados por princípios e muito persistentes. E eles são realmente dedicados a essa ideia de que querem mudar a sociedade de um modelo sistematicamente corrompido para um em que a lei prevalece. Não importa se você é um garoto negro ou pobre da favela, ou um oligarca absurdamente rico nascido em berço de $1 bilhão. Então eu acho que eles encarnaram muito bem essa virtude de ser comum, não ter muito poder, mas ser dedicado a mudar o mundo. Com a Lava Jato, o Brasil foi pela primeira vez reconhecido pelo prêmio Allard Prize, tendo sido uma das 3 selecionadas dentre mais de 245 iniciativas que enfrentam a corrupção e promovem os direitos humanos em 70 países. Só para ouvir ter uma ideia, Daniel, esse prêmio é o mais importante do mundo na quesito combate à corrupção. Prêmio golpista. E daí o pessoal lá da esquerda, o pessoal contra o Lava Jato, foi lá pedir para o jornalista boicotar o evento. Prêmio golpista, jornalista golpista, mídia golpista, juiz golpista, Ministério Público golpista, Polícia Federal golpista. Delatores mentirosos. Todos os condenados devem ser condenados porque cometeram os ilícitos. Todo mundo mente. Só quem fala a verdade é o PT. O ex-presidente Lula é o detentor único da verdade. Lula é a alma mais honesta do mundo. Os demais ou mentem, ou são corruptos, ou são golpistas e querem acabar com a honra de um imaculado, de um santo. E o prêmio, que é o mais importante do mundo, a partir de agora também não vale nada. E o jornalista, ao não boicotar a Lava Jato, também já entrou para o rol dos inimigos. É assim que funciona. Na lógica da cabeça do PT, se você não é Lula, você é inimigo. Eu estou do lado dos inimigos. E aí, Mark? Ouvintes antes do intervalo. Vamos lá, antes dos ouvintes, só informar aqui que a Polícia Federal está nas ruas, lá no Rio de Janeiro, e nesse momento está prendendo Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016. Também deve ser preso Leonardo Greiner, ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016 e braço direito do Nussmann. Então a Polícia Federal está na casa dele nesse momento, foi pro xadrez o Carlos Arthur Nussmann. Coisa boa, né? A gente viu a roubalheira da Olimpíada. Coisa boa a gente ver que os ladrões do dinheiro público, que desviaram dinheiro que falta para quem mais precisa para pagar Jogos Olímpicos, que essa gente sente a mão pesada da justiça. Coisa boa. A turma da Copa também já está em cana. Marcelo Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez. Mas tem mais estádio para chegar nessa lista aí, não tem não? Claro que tem. Óbvio que tem. A começar por um pertinho da gente, no bairro da Água Verde, em Curitiba. Também tem que passar aqui pertinho. Passa aqui. E aqui no bairro da Água Verde, o dinheiro público que pagou a obra. Eu quero saber é de pagar a obra. Esse modelo tripartite, uma hora terá de haver responsabilidade no setor público. Não só na direção do Atlético. Que modelo tripartite é esse em que prefeitura e governo do estado pagam por uma obra privada? Que barbaridade é essa? Tem que chegar aqui no bairro da Água Verde, em Curitiba. Tem que alcançar os estádios, os gigantões sem uso da Amazônia, do Rio Grande do Norte, de Cuiabá, aquele enorme daquele estádio de quase 80 mil, 90 mil pessoas em Brasília. Tudo estádio abandonado. Absurdo, né? Absurdo. Aí nós temos e tivemos escândalos em estádios. O maior deles, o maior dos escândalos, que é o estádio do Corinthians, em São Paulo, em que o ex-presidente Lula botou o dedo diretamente para garantir a obra. O estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com a participação direta da presidente Dilma. O Internacional não precisava disso, o Corinthians também não. Marcas valiosíssimas do futebol mundial, Inter e Corinthians, levados pelo bueiro da corrupção, o Inter com Andrade Gutierrez, o Corinthians com a Odebrecht. O estádio do Grêmio foi construído pela OAS, empresa corrupta, que ainda detém a gestão da Arena,
pertence aos corruptos da OAS. Vou botar uma curiosidade, Denise, sobre, brincadeira, sobre a corrupção. Brincadeira. Só antes da Copa, falando da Copa em Curitiba, que é 2 motivos para você ter os 3 pés atrás, arranje mais um pé aí pra colocar atrás, os 3 pés atrás, os 2 ex-secretários da Copa de Curitiba têm problemas com a justiça por causa de corrupção. O Luiz de Carvalho, que é o primeiro secretário da Copa de Curitiba, foi preso por corrupção. E o segundo, na era Fruit, o Reginaldo Cordeiro, também é investigado por corrupção. Ou seja, você quer ter motivo maior para estar com o pé atrás? E ainda tem o sincericídio do Mário Celso Cunha. Aquele que diz, não, a gente dá o dinheiro do governo pro Atlético construir o estádio e depois não paga. Ele falou isso mesmo. Lembra disso? Exato. Então, agora uma hora essa gente vai pagar as contas com a justiça. E o que acontece agora lá naquele estádio de Manaus, por exemplo? Boi Bumbá. Mas nem o evento do Boi Bumbá, em vez de eles colocarem pelo menos os eventos históricos lá dentro, festas e tudo, mas não tem nada. Tá bom. Ficam as borboletas voando agora, lá dentro. Rapidinho uma curiosidade pro ouvinte, ver como é que funciona a cabeça de empreiteiro. Você falou aí que tem empreiteira corrupta ainda, com obra. Ontem teve depoimento aqui da Lava Jato no processo que investiga o Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, o primeiro a ser denunciado, o primeiro a ser julgado, o primeiro ex-presidente da Petrobras a se acertar com a Lava Jato. Daí teve um empreiteiro que depois, Daniel, o Ricardo Pessoa, ele é dono da construtora UTC. Sabe o que ele reclamou pro juiz Sérgio Moro? Doutor, eu assinei a leniência e não consigo mais contratos com a Petrobras. Ele roubou até dizer chega, ele era o chefe do cartel e tá pedindo para voltar a ter contratos com a Petrobras como se fosse injustiçado, Daniel. Acredita nisso? Ele quer ter contrato de novo. Se eu acredito? Acredito. Sim! 7h25 tem intervalo agora. Na volta, a gente abre o bloco com os ouvintes da Jovem Pan. Já, já. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. Jornal líder no estado do Paraná. Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz, toda a região da Tríplice Fronteira. A grande área de abrangência é o Paraná integrado a partir da notícia. Por falar nisso, deixa eu trazer aqui um recado para Cascavel. Alô, Cascavel. Segunda-feira agora, segunda-feira que vem, hoje é quinta, então... Dia 9, segunda-feira, tem surpresa da Jovem Pan. O Rick Mais Notícias será apresentado direto da Jovem Pan Cascavel no nosso projeto de interiorização do jornalismo da Jovem Pan. Vamos os três, o Jonatas Terribas, o Mark Souza e eu, a Cascavel, fazer um programa muito especial, transmitido direto da região oeste do estado, para toda a área lá do oeste, para Foz do Iguaçu, para Ponta Grossa, para Curitiba, Toledo, enfim. O Paraná vai ouvir o noticiário do Paraná e do Brasil, direto de Cascavel. Você que é de Cascavel? Dá uma ligadinha aí na emissora, fala com o Black. Saudade do Black, hein? Fala com o Black Júnior, com a Camila Buff. Tenta arrumar um lugarzinho aí pra tu assistir o... E leva chimarrão também. Leva um chima. E leva um doce de abóbora. E um bolo. E um arroz de leite. Só pedinte aqui nesse jornal. Arroz de leite, doce de abóbora. A gente traz pra Miriam também, ela fica ali só esperando. A Miriam... Arroz de leite é só pra lembrar, é arroz doce. É arroz doce. Gaúcho é maneira boa, velho. Renomear. Mas lá em Cascavel, que é gauchada, lá eles sabem do que a gente tá falando. Muito bem. E os ouvintes, Mark? Diga lá. Olha só, várias fotos chegando aqui. A mamãe Mary Colucci e o Isaac, de 4 anos, e a Linda, de 9 anos. A selfie aqui no carro, todo mundo escutando o Rick Mais Notícias. Também tem a Sofia, de 18 anos, e a Estela, de 2 anos. Desculpa. A Sofia, de 18 anos, e a Estela, a mãe dela, dizendo que há 2 anos ouvem o jornal, viu, Denian? Diz que desde o início são fãs da programação da Jovem Pan. Tá vendo? Esses são ouvintes desde a edição número 1. O que mais, Marcos? Tem vários ouvintes aqui falando sobre o Atlético, vários atleticanos aqui dizendo que o ingresso é muito caro, 130, 150 reais. Pra ver um jogo. Que o pessoal não vai no estádio. Pagar 150 reais pra ver um jogo com o time no meio da tabela é brabo. Tá errado o preço. Mas a turma é dinheirista, a turma quer ganhar dinheiro. Quer fazer do futebol um negócio. Tratar o Atlético como empresa, como se fosse clube de dono. O que o petralismo esquece é que o Atlético é
da torcida atleticana. Como o Paraná é dos paranistas. Como Coritiba é dos coxa. Como o Grêmio é dos gremistas, o Corinthians dos corintianos, o Palmeiras é do Terribas, que é palmeirense. É isso aí. Então, é isso aí, gente. Palmeiras é da cooperativa também, uma época foi ele, né? Da cooperativa. Mas enfim, isso é outro assunto. Aqui a foto da Cláudia Kirten. É um irritante mesmo. A Cláudia Kirten e a Isadora aqui também mandaram um selfie aqui juntinhas. Beijo pra Isadora. Escutando o Rick Mais Notícias. Tem uma mensagem aqui, Deni, agora eu tô tentando achar ela, são muitas mensagens aqui, às vezes passa batido. Mas o ouvinte vai saber que eu tô registrando aqui, eu não vou citar o nome da universidade, por questão de ética, enfim, de manter o sigilo disso, mas ela reclama o seguinte, que a filha dela é estudante de Direito, de uma grande universidade aqui da capital paranaense, e ela lamenta muito, porque todo dia a filha dela vai pra aula escutando o Rick Mais Notícias. E que a filha dela reclama com ela que na faculdade ela só tem professores doutrinadores e que não falam o que elas escutam aqui no jornal. E pede pra você comentar isso. A doutrinação ideológica é a motivação do professor medíocre. O professor que não quer a autonomia do seu aluno, ele é um dano ao ensino superior, à educação de terceiro grau. O professor universitário que quer fazer com que o aluno pense como ele, desculpa, não é professor. É um funcionário qualquer que recebe algum e coloca no bolso. Professor de verdade é aquele que aprecia a divergência, que valoriza o aluno que pensa diferente dele, que faz da sala de aula o espaço do debate saudável, plural, verdadeiro. Professor que doutrina ideologicamente é lixo. Eu conheço vários. Eu vi o nome da universidade e verdade que nessa universidade muitos funcionam desse jeito. É uma pena que os bons professores são às vezes confundidos com esse tipo de gente. Eu sofri doutrinação ideológica. Eu sei como é que é. Sabe como que eu fazia? Já falei pro Mark, inclusive. Eu respondia na prova exatamente o que o professor queria ler. Fica o recado aqui à filha da nossa ouvinte. Vai lá e escreve na prova o que o teu professor quer ler. Você coloca o 10 no boletim e vida que segue. Mas não perca jamais a sua autonomia. Discorde, concorde, mas seja dona autônoma do seu próprio pensamento. O que é lastimável na doutrinação ideológica é uma pessoa achar que ela detém a sabedoria enquanto o aluno é mera massa de manobra. Eu gosto de aluno contestador. A graça só existe no magistério superior quando o professor e aluno crescem juntos. Eu acho terrível professor que entra para dentro de sala de aula para querer doutrinar os outros. Para terminar esse bloco de participações de ouvintes, a família Japa inteira aqui, Daniel, nos ouvindo. Vamos ver aqui o nome deles. A filha Stephanie, de 9 anos, o sobrinho Yudi, de 8, e o André e a Amanda. Todo mundo aqui na selfie, dentro do carro, escutando o Rick Mais Notícias. E mandar também um abraço pro Edson Spich, que também tá na escuta aqui do Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, jornal número 1 da audiência no Paraná. Vamos com mais notícias. Rick Mais Notícias. Sabe quantos carros a Câmara de Curitiba tem de carro público para vereador usar? Diga aí, Mark. 47 veículos públicos à disposição dos parlamentares e apenas em 2017, esse ano, portanto, 46 carros oficiais foram multados. Pensa num povo que pisa no acelerador lá na Câmara de Curitiba. Desde janeiro desse ano, quando os vereadores assumiram o mandato, até 4 de setembro, 75 multas foram aplicadas a condutores que dirigiam os veículos aos quais os gabinetes parlamentares têm direito. Ao longo desses 9 meses, a infração mais recorrente foi transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, considerada uma infração média, e o valor é de R$130. Os pagamentos das multas são feitos pelos próprios vereadores, sem ônus para a Câmara Municipal. Na Câmara de Curitiba, cada vereador tem direito a um veículo, modelo Sandero ou Voyage 1.6 Flex. Os 7 membros da mesa diretora e a corregedoria possuem um carro adicional. A presidência da casa possui outro veículo à disposição.
Além dos veículos, os vereadores têm direito a uma cota mensal de 200 litros de combustível. A cota não é acumulável, ou seja, o saldo não é transferido para o mês seguinte, nem pode ser utilizada em outros veículos que não os oficiais. E os custos? Cada carro locado custa mensalmente R$ 1.475 para os cofres da Câmara Municipal. No total, o valor anual de contrato é de R$ 849 mil. Portanto, você aí do outro lado do rádio paga R$ 849 mil aos nobres vereadores curitibanos poderem usar os carros e ganharem multa ainda. Com base na Lei de Acesso à Informação, a nossa produção solicitou dados do Legislativo para saber a quem pertence cada veículo multado e o único não multado. Portanto, Denian, os carros oficiais, né, que são locados, mas a partir do momento que ficam a serviço da Câmara passam a ser oficiais, comendo solto aí no trânsito as multas. Não há qualquer justificativa para que vereador de Curitiba tenha carro pago pelo poder público. Não há qualquer justificativa de ordem moral. De ordem administrativa, aparecerá alguma. É imoral que um vereador de Curitiba use carro pago pelo poder público. Imoral. A Câmara de Curitiba está fora do trilho da moralidade. Corrija, presidente Serginho do Posto. O senhor é um homem sério. E falo aqui sem qualquer ironia. Falo sério. Serginho do Posto. Olha o nome dele, o nome político. Serginho do Posto. Sugestivo, né? O Serginho do Posto alcançou o posto máximo do Legislativo Municipal por suas qualidades. Nós não podemos diminuir a qualidade do Serginho pelo apelido político dele. Ele alcançou o comando do Legislativo e ele é sério. Faça da sua seriedade uma limpa nessa barbaridade. Que vergonha. Curitiba é a maior cidade da região sul do Brasil, a mais rica, a mais organizada. E tem um legislativo que paga carro para os seus membros. Deixar de bobeira? Vamos limpar? Vamos botar a Câmara de Curitiba no trilho da moral? Não custa, Serginho do Posto. O senhor preside a casa. Faça o seu papel. Seus coleguinhas vão ficar bravos com Vossa Excelência. Os seus coleguinhas. A sociedade vai ficar muito, muito, muito feliz. Será que os vereadores assumem os pontos, Daniel? Porque os pontos vão para alguém, claro que deve ir pro assessor, né? Mas enfim. Assumir ponto? Claro que não assume ponto nenhum. Deixa eu fazer um registro aqui. Eu recebo pelo WhatsApp uma fotografia do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha. O presidente Noronha me mandou uma foto ontem. Olha aqui, Mark. Bastante gente, hein? Isso daqui foi mais uma das cerimônias, das solenidades de juramento lá da OAB, dos aprovados que recebem lá a sua carteira, o seu registro de advogado e podem militar na belíssima, indispensável e fundamental atividade de advogado. Eu vi ali que tem um número importante, para quem é estudante de direito, se preocupa muito com isso. Que número tá a ordem, Denian? Olha Chegou só. nos 100 mil, não? Olha só ontem, 72 jovens advogados receberam a sua carteirinha. O número da OAB, entregue ontem, OAB número 89.120. 89 mil. Do total são ativos quase 63 mil. Os meus alunos e os alunos estudantes de direito que vão ouvir o que eu vou dizer agora vão ficar bravos comigo. Mas eu vou dizer. Tá muito fácil o exame da ordem. Tem que apertar mais. Tá fácil demais. Ah, é reserva de mercado? Não. É busca por excelência. Aperta mais. Quanto mais difícil for o exame da ordem, mais as faculdades terão de se ajustar a atender um ensino jurídico de qualidade e menos espaço haverá doutrinação ideológica. Tá tudo junto. Pode endurecer o exame da ordem, presidente Noronha. É mais do que necessário. Também eu quero registrar, antes do intervalo, Terribas está me fazendo sinal aqui do intervalo, eu recebi uma mensagem de um deputado estadual, vou preservar o nome dele,
Ele me mandou uma notícia que foi publicada no blog Paçoca com Cebola, do jornalista Cláudio Oste, lá de Londrina. O Cláudio é um jornalista muito, muito bem informado, e ele noticia a existência de uma intriga pesada no Tribunal de Justiça do Paraná, em que a assessora de um desembargador vazou o voto de um outro desembargador da Câmara no Facebook dela, e para fazer críticas quanto ao voto do desembargador que ela não assessora. Isso envolve o desembargador, 2 desembargadores, né? A funcionária é o clima tá pesado, só para a gente entender. O desembargador Marcel Rótoli de Macedo notificou a Secretaria do Tribunal de Justiça pedindo providências contra a funcionária Daline Schier da Cruz, que é assessora do desembargador José Maurício Pinto de Almeida. A assessora do desembargador José Maurício vazou o voto do desembargador Rótoli de Macedo. Dá para acreditar? Dá para acreditar que nós chegamos a esse ponto? Que providências vai tomar o desembargador José Maurício? Mas, desembargador Rótoli de Macedo, ao notificar a Secretaria do Tribunal de Justiça, vai além da notificação? O comando do TJ do Paraná vai fazer o quê em relação a isso? E o jurisdicionado? O cidadão que tem a sua ação na justiça? E ao ter notícia de algo como isso? E os advogados que militam no dia a dia? E os membros do Ministério Público? E os juízes de primeira instância? Tem noção? Você tem ideia do que se passa no Tribunal de Justiça do Paraná e a repercussão disso no mundo do judiciário, da advocacia e do Ministério Público? Providências precisam ser tomadas com urgência pelo comando, pela presidência do Tribunal de Justiça. É inaceitável. A Ordem dos Advogados do Brasil não pode deixar por isso. Veja a barbaridade. Uma assessora de um desembargador, do José Maurício, vai e vaza o voto de outro desembargador no Facebook dela. Vazou o voto em tom crítico. Isso aconteceu no Tribunal de Justiça do Paraná, não é do Piauí. Com todo respeito ao Piauí. Não é no Acre. Não é na Bolívia. É no Paraná. Com a palavra, o comando do Tribunal de Justiça, tenho certeza que a OAB também pedirá esclarecimentos, bem como a Procuradoria de Justiça do Paraná. Mais um minuto só que é importante. A assessoria da Câmara de Curitiba, sempre prestativa, já informou aqui, Denê, sobre os cargos, viu? A Câmara Municipal de Curitiba não assume qualquer responsabilidade sobre as avarias ou multas dos carros oficiais utilizados pelos parlamentares e seus servidores. Os eventuais ônus são de responsabilidade de cada vereador, segundo a assessoria do vereador Serginho do Posto, presidente da Câmara. Segundo ainda a nota, os carros oficiais são destinados ao uso exclusivo para atividades parlamentares e todos os vereadores assinaram um termo de responsabilidade ao efetuar a retirada do veículo e que a Câmara efetua um controle periódico das carteiras de habilitação dos condutores indicados. Então, segundo a assessoria da Câmara, tudo está certo por lá. Imoralidade do Legislativo curitibano. Vereador Serginho do Posto, acabe com os carros pagos pelo poder público. Isto é imoral. Não há nota que Vossa Excelência emita que justifique que o senhor não tome providências para tirar a Câmara de Curitiba da imoralidade. Não é ilegal. O senhor está dentro da lei. No legalismo, está tudo certo. Mas é imoral, é sujo, é desonesto que o poder público, que a população de Curitiba pague por carro para excelência andar. Vai de bus, pega o ônibus.
Até melhor, já fala tá em com o Curitiba. povo, né? Tá em Curitiba, gente. Já fala com o povo, eles não tem que Tá falar com em o povo. Curitiba, não tem base eleitoral que você tem que visitar lá nos cafundós do Paraná. Você não tá em Brasília, que você tá de fora. Você tá em Curitiba. Não há justificativa de ordem moral. Ah, é pouco dinheiro, é menos de R$1 milhão. E eu com isso, não importa, podia ser 10 centavos. É imoral. Vereador Sergio do Posto, faça a diferença. Limpa, passa um pano. Só que não vai fazer. E sabe por que não vai? Porque vai desagradar os coleguinhas. E aí a corporação é mais forte do que o interesse público. Que preguiça da Câmara de Vereadores de Curitiba. Cansa a gente. Intervalo. Voltamos. Rique Mais Notícias. Fique Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. A gente não dá conta. Olha, coraçãozão pulsando forte aí, não tem, né? Não dá conta. Atualiza, a gente acha que vai conseguir. Daí vem o WhatsApp e engole tudo. Muito obrigado pela sua audiência. Marque ouvintes na abertura do bloco. Diga Só lá. para registrar aqui, vários ouvintes aqui, funcionários do TJ, comentando sobre essa briga, essa informação que você trouxe aí, Deninha, da assessora desembargadora que vazou um voto. A gente não vai registrar aqui porque daí traz muita questão pessoal e tal, enfim, mas só para registrar muitos ouvintes do TJ nos ouvindo e trazendo informações sobre esse caso. Sabe que esse caso é muito grave, né? Você vaza o voto em rede social antes dele ser prolatado pelo desembargador. Se antecipa, inclusive, o resultado do julgado. Isso crime, gera... Deninha? Não. É crime? Precisa... Um criminalista pode me ajudar com isso. Não sei, eu penso que seja. Penso que é possível se enquadrar essa conduta como um ilícito de natureza penal. Mas um ilícito administrativo, com absoluta certeza, é. E isso gera instabilidade, isso causa descrédito junto da sociedade, junto ao Poder Judiciário. Isso faz com que a advocacia seja prejudicada. O jurisdicionado, o cidadão que tem ação em julgamento em segunda instância, fica inseguro. O Ministério Público, que é o fiscal da lei, precisa dar conta de também investigar esse tipo de conduta. E o comando do Tribunal de Justiça terá de não abafar o caso. Porque quando o noticiário é na política, no executivo ou no legislativo, se faz uma zoeira, se põe todo mundo na parede e fica jogando pedra na vidraça. No judiciário a gente costuma, e aí vai um meia-culpa ao próprio trabalho da imprensa, a imprensa parece que esconde as mazelas do judiciário. Não este microfone, não este. Isso gera insegurança ao cidadão que busca o Poder Judiciário. Isso gera insegurança no trabalho da advocacia e é ruim para o próprio Poder Judiciário do Estado do Paraná. Providências. Se resolva isso com agilidade e que se torne público com transparência a partir do Serviço de Comunicação do Judiciário do Paraná. Rapidinho aqui, mais ouvintes participando. O Antônio Oliveira diz que o pior é saber que esses veículos, os da Câmara, são usados para assistencialismo. Quem também fala sobre esse assunto é o Maicon. Isso, de Campo Largo, diz que 200 litros de combustível por mês para cada veículo. Esse é o Brasil, reclamou o ouvinte. E o Jean Carlos Leal da Silva diz que tem que oferecer Uber aos vereadores. O vereador, como é que ele vai trabalhar, não me interessa. O que eu sei é que é imoral que a população pague pelo deslocamento dele. É imoral. E tem uma mãe aqui, viu, Daniel? Final telefone 2070, não colocou o nome, dizendo que o filho dela estuda em uma faculdade privada aqui da capital e tem grande parte dos professores que fazem doutrinação, segundo ela. Mas ele não segue seu conselho, ele fala o que pensa e se dá mal, segundo a mãe, viu, Daniel? Pois é, tem um recado de um aluno que diz assim, ó: gostaria de comentar acerca da doutrinação dentro das escolas. Sempre houve e sempre existirá a doutrinação. Mas o que incomoda esse aluno é que são retaliações dadas por professores desse jeito com quem não vai lá e segue a cartilha. Se o aluno tenta ser independente da doutrinação, ele vai e é punido com nota, com falta, pelo professor mau caráter, que doutrina aluno. Então é o seguinte, faça o que o tio Denian disse aqui.
vai lá e escreve na prova tudo que o professor quer ler. Te livra dele. A vida segue. E você, com a sua cabeça autônoma, vai mais pra frente. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Terribas. Oi. Capricha. Ah, então, essa daí foi uma indicação sua também. Isso, eu acho essa música. Eu acho essa música sensacional. Fiquei cantando o jornal inteiro na minha cabeça aqui. Mas não é boa. Ah, eu amo essa música. Essa música é demais. Sensacional. Né? Fãs de Beatles vão pirar. Porque as pessoas não tocam essa música na rádio. Não tocam. E essa música é absolutamente sensacional. Incrível, bicho. Incrível. Tchau, Mark. Tchau, até amanhã.